Por que duas empresas podem ter estratégias parecidas, profissionais igualmente competentes e até processos muito semelhantes e, mesmo assim, vivenciar em ambientes totalmente diferentes? Por que em uma organização as pessoas questionam, propõem e assumem riscos, enquanto em outra preferem esperar uma orientação? Por que existem empresas que dizem valorizar inovação, mas punem o primeiro erro? Que defendem o espírito de equipe, mas promovem quem entrega resultado individual a qualquer custo? Ou que colocam transparência entre seus valores, mas criam ambientes em que determinadas coisas simplesmente não podem ser ditas? A resposta para muitas dessas contradições está em uma força que não aparece no organograma, não está registrada nos processos e nem sempre corresponde aos valores escritos na parede: a cultura organizacional. Ela influencia em como as pessoas decidem, se relacionam, lideram, reagem aos erros, enfrentam conflitos e até aquilo que escolhem não dizer. E, talvez justamente por ser tão poderosa, ao mesmo tempo tão invisível, a cultura seja um dos elementos mais difíceis de compreender e transformar dentro das organizações. Eu sou Aline Signal, coordenadora e consultora da Wisdom Gestão Organizacional, e para conversar comigo sobre o poder invisível da cultura organizacional, estão aqui três profissionais que acompanham de perto organizações, lideranças e processos de transformação. Luiz Carlos Bueno, diretor-geral e fundador da Wisdom. Luiz, seja muito bem-vindo. Obrigado, Aline. Ouvintes, é um prazer estar com vocês novamente. Também está conosco Leila Tamela, diretora da unidade Rio de Janeiro da Wisdom. Leila, muito bom ter você aqui conosco mais uma vez. Que bom, vamos conversar sobre temas relevantes mais uma vez. Com certeza. E completando a nossa conversa, Marcelo Bispo, diretor da unidade Bahia da Wisdom. Marcelo, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Papo de DHO. Obrigado, Aline. É muito bom estar aqui com vocês, com esse tema, como disse já a Leila, bastante instigante. Marcelo até, hein, Aline? Já faz um tempo que ele não aparece, né? Sim, Marcelo anda sumido por saudade. aqui. É, verdade. Luiz, eu gostaria de começar justamente por uma das maiores armadilhas quando falamos de cultura organizacional. É muito comum uma empresa ter missão, visão e valores muito bem definidos. Falar sobre o espírito de equipe, respeito, inovação, foco no cliente, mas se observamos o cotidiano, encontraremos comportamentos que contam uma história diferente. Então, eu queria começar com uma provocação. Até que ponto podemos dizer que cultura não é aquilo que uma empresa declara, mas aquilo que ela efetivamente pratica e, principalmente, aquilo que ela tolera? Vamos lá, Aline. Eu diria que esse é um dos pontos fundamentais para compreender cultura. Os valores declarados são importantes porque mostram aquilo que a organização pretende valorizar, mas eles não são suficientes para definir a cultura. A cultura real aparece quando observamos o que acontece no dia a dia, na prática. Imagine uma empresa que tenha o espírito de equipe como um valor, como uma crença, mas continue reconhecendo e promovendo gestores que entregam excelentes resultados, destruindo relações, centralizando decisões ou criando uma competição disfuncional entre as áreas. A mensagem cultural que chegará às pessoas é: não colabore. Ela é desde que você entregue resultados, certos comportamentos serão aceitos. E isso vale para tudo. Uma organização pode dizer que valoriza inovação, mas se cada erro gera uma exposição ou uma punição, as pessoas aprendem rapidamente a não experimentar. Pode falar em transparência, mas se quem traz uma informação desconfortável pode sofrer represálias, as pessoas passam a selecionar, a filtrar aquilo que dizem. Por isso, muitas vezes, a cultura se revela mais claramente nas exceções que a organização aceita do que nos princípios
que ela declara. As pessoas observam quem é reconhecido, quem é promovido, quais comportamentos geram consequências e quais ocorrem sem nenhuma consequência. E a partir dessas observações constroem uma compreensão muito concreta sobre o que realmente é valorizado naquele ambiente. É por isso que, pessoalmente, eu gosto da ideia de que cultura também é aquilo que a organização tolera, porque a ausência de reação também ensina. Quando um comportamento inadequado acontece de forma recorrente e nada é feito, ele deixa de parecer uma exceção e começa a ser percebido como algo natural. Leila, isso nos leva a uma questão interessante. Ninguém reúne os colaboradores em uma sala e decide formalmente que, a partir de amanhã, esta será a nossa cultura. Ela vai sendo construída. Como essa cultura se forma ao longo da história de uma organização? E qual é o peso dos fundadores, das lideranças, dos sucessos, das crises e dos comportamentos que vão sendo repetidos ao longo do tempo? A cultura é construída progressivamente, a partir das experiências que a organização vivencia e das respostas que encontra para os seus desafios. É justamente por isso que a biografia da empresa, que a história que ela viveu, é tão importante para entendermos a cultura que nela existe. No início de uma organização, os fundadores exercem uma influência enorme. A maneira como eles decidem, contratam pessoas, lidam com os clientes, enfrentam problemas e definem prioridades, é isso tudo que cria as referências comportamentais que vão ser observadas e assimiladas por quem está na organização. Depois, essas referências vão sendo testadas no dia a dia, na realidade. A empresa enfrenta crises, todas enfrentam. Crises de crescimento, às vezes perde um cliente importante, entra em um novo mercado, passa por uma aquisição, troca lideranças. Cada uma dessas experiências gera aprendizados. Quando determinada maneira de ser é aplicada repetidamente, ela tende a ser incorporada. Aos poucos, deixa de ser apenas uma escolha e passa a ser entendida como a maneira como fazemos as coisas por aqui. O problema é que um comportamento que foi muito positivo em determinado momento da história pode continuar presente, mesmo quando o contexto já tenha mudado completamente. Uma empresa que cresceu porque seu fundador centralizava pessoalmente as decisões mais importantes, por exemplo, pode carregar essa lógica durante anos. Mesmo depois de crescer e profissionalizar a sua gestão, as pessoas podem continuar esperando que as decisões relevantes venham sempre de cima. Então, compreender a cultura também exige compreender a história da organização, a biografia da organização. Muitas características culturais que hoje parecem difíceis de explicar fizeram sentido em algum momento. A questão é saber se elas ainda ajudam a empresa a enfrentar os desafios atuais ou se passaram a limitar a sua capacidade de evoluir. Marcelo, existe um conceito clássico de Edgar Schein que ajuda muito a entender por que cultura é tão difícil de enxergar. Ele fala de diferentes níveis, os artefatos, os valores declarados e, no nível mais profundo, os chamados pressupostos básicos. Queria que você explicasse isso para quem está nos ouvindo agora e dissesse o que são esses pressupostos invisíveis e por que justamente aquilo sobre o que quase ninguém fala pode exercer tanta influência sobre o comportamento das pessoas. Realmente, o modelo trazido por Schein nos
elucida muito claramente essa questão da cultura organizacional. O Edgar Schein, doutor em psicologia pela Universidade de Harvard, ele até recentemente estava na ativa, ele veio a falecer em 2023, e o que ele traz é muito útil e é essencial para a compreensão da cultura organizacional, porque mostra que aquilo que enxergamos em uma organização é apenas uma parte, uma faceta da cultura. E é nesse ponto que vem esses 3 pontos, esses 3 estágios, essas 3 visões que você fala, Aline. Os artefatos, eles são os elementos mais visíveis, mais palpáveis, podemos assim dizer. A forma como o ambiente físico é organizado, o layout da organização, os rituais, a sua linguagem, os símbolos, as reuniões, as formalidades, os procedimentos, que de maneira geral as pessoas se vestem, se utilizam na organização e se relacionam. Depois, nós temos os valores que ele chama de valores declarados, que são aquilo que a organização afirma considerar importante. São os seus valores descritos num papel bonitinho lá, com valores, princípios e filosofias que são formais e são disseminados por todos. Mas o fundamental que Schein traz é que existe um terceiro nível, e esse muito mais profundo e muito mais importante para definir a cultura de uma organização, que ele chama de pressupostos básicos. Esses pressupostos básicos são crenças que foram incorporadas ao longo do tempo e que as pessoas naturalmente aplicam e vivem nessas crenças sem questioná-las. Em outras palavras, a essência de uma cultura são os seus valores, crenças e certezas profundas, que em seu conjunto são compartilhadas e tidas como corretas à medida que a organização continua a viver. Palavras do próprio Schein. Existe um processo de aprendizado pela repetição e por serem valores e princípios praticados pelas gerações, deixam esses mesmos de pertencer a um repertório dos seus fundadores e líderes, que a Leila abordou bem essa questão dos fundadores e dos líderes. Então, deixa de ser repertório desses fundadores e líderes e passam a ser tidos como corretos pela organização como um todo, porque os mesmos levaram a organização ao sucesso, levaram a sua sobrevivência, passando a ser valores coletivos. Vamos colocar isso em termos de exemplo, para simplificar. Um pressuposto de que discordar do chefe é arriscado. Isso é muito comum, né? Entre aspas aí. Talvez nunca tenha sido escrito e nenhum líder diga explicitamente que não quer ser questionado. Mas, se ao longo da história as pessoas percebem que quem confronta uma decisão perde espaço, aquela percepção vai sendo introjetada. Outro exemplo seria uma organização na qual a crença de que o resultado é responsabilidade individual. Mesmo que a empresa fale muito em trabalho em equipe, as pessoas podem continuar protegendo informações, defendendo suas áreas e evitando compartilhar recursos. A força desses pressupostos está justamente no fato de que eles passam a parecer naturais. As pessoas já não pensam conscientemente sobre eles. Elas simplesmente agem a partir deles. Por isso, e é muito importante, a transformação cultural profunda não acontece apenas mudando símbolos, logos, marcas ou criando novos valores escritos. É preciso identificar quais são as crenças que estão sustentando os comportamentos aceitos e as experiências organizacionais capazes de demonstrar de maneira consciente que todas as formas de agir são possíveis e desejadas. Luiz, existe uma frase bem conhecida, frequentemente atribuída a Peter Drucker,
e que já citamos também em episódios anteriores. Ela diz: a cultura come a estratégia no café da manhã. Independente da autoria, ela se tornou muito popular, porque traduz uma tensão vivenciada em muitas organizações. Mas eu queria ir além da frase pronta. A cultura realmente pode inviabilizar uma boa estratégia? Onde termina o papel da estratégia e começa a força da cultura na capacidade de uma organização implementar aquilo que planejou? Aline, eu acho importante não transformar essa frase na ideia de que a estratégia não importa. Estratégia importa e muito. Ela define as escolhas, as prioridades, o posicionamento e a direção que a organização pretende seguir. O ponto é que nenhuma estratégia é auto-executável ou implementável. Quem a transforma em realidade são as pessoas ao tomarem as decisões no dia a dia e adotarem os comportamentos que a caracterizam. É justamente aí que a cultura exerce a sua força. Uma empresa pode definir, por exemplo, que precisa ampliar a integração entre as suas unidades de negócio. Entretanto, se durante anos construiu uma cultura em que cada unidade protege suas informações, seus recursos e resultados, como Marcela acabou de falar, colocar integração no planejamento estratégico não muda automaticamente o padrão que vem prevalecendo. Da mesma forma, uma organização pode decidir que precisa inovar mais rapidamente. Mas se a cultura exige certeza antes de qualquer decisão, sobretudo nesse momento que a gente não tem que tomar decisões muitas vezes sem ter todas as informações, como a gente falou em episódios recentes, e se penaliza erros, se valoriza somente resultado de curto prazo, a estratégia de inovação enfrentará dificuldades para ser implementada. Então eu diria que estratégia aponta para onde a empresa quer chegar, enquanto que a cultura influencia profundamente o como as pessoas vão agir para chegar lá. Quando cultura e estratégia estão sintonizadas, a cultura pode ser um belo catalisador ou acelerador para implementá-la. Entretanto, quando cultura e estratégia são divergentes, a organização começa a gastar energia tentando implementar a estratégia, enquanto os comportamentos a ela inerentes empurram as pessoas em outra direção. Leila, se a cultura é introjetada através da observação do que realmente acontece no ambiente da empresa, chegamos então inevitavelmente à sua liderança. Um líder pode fazer um discurso excelente sobre autonomia e, na reunião seguinte, querer aprovar pessoalmente cada pequena decisão da equipe. Assim sendo, quanto o comportamento cotidiano do líder atua como um verdadeiro fator de indução da cultura? E quais são os sinais que os colaboradores observam para entender o que realmente importa na organização? Isso é tão relevante porque, assim, isso, só para reforçar, demonstra o quão é importante o recrutamento dos líderes de uma organização. O comportamento da liderança tem um peso enorme, porque as pessoas prestam a atenção não no que ele, não é só no que ele diz, mas principalmente no que ele faz de maneira recorrente. O líder tem que ter um conjunto de repertório grande. O líder modela a cultura de uma organização. Existem muitos sinais concretos para você olhar para isso. O que esse líder pergunta quando recebe um relatório? O que ele olha? O que ele valoriza? O que ele cobra nas reuniões? Cobrar no sentido de o que é relevante estar ali dentro.
quem ele reconhece, como ele reconhece, que tipo de comportamento ele fortalece, como ele reage quando algo sai errado. O que acontece quando alguém tem um pensamento discordante do dele, ou traz um argumento contrário? Como ele se comporta sob pressão. Esses momentos é que disseminam a cultura. Se o líder afirma que quer autonomia, mas interfere em todas e checa todas as decisões, a equipe aprende a ser dependente, se torna dependente. Se diz que valoriza transparência, mas reage defensivamente quando recebe uma informação ruim, as pessoas aprendem a filtrar e a adoçar, né, o que vão levar para ele. Se fala em espírito de equipe, mas só reconhece resultados específicos, individuais, na realidade, né, ele prega competição. Isso é muito importante nas empresas que falam de meritocracia. Isso é uma armadilha. Existe ainda aquilo que ele ignora completamente. Quando um líder presencia determinado comportamento e não reage, tipo palavras inadequadas, falta de atenção, falta de respeito, comportamento mesmo, formas de atuar dentro da organização, chegar atrasado, todos esses tipos de comportamento, e não reage, essa omissão pode ser interpretada como um sinal de que aquela conduta é aceitável. Por isso, liderança e cultura são inseparáveis. Isso não significa que um único líder determine sozinho toda a cultura de uma organização, mas o conjunto, as lideranças, são os agentes mais importantes na disseminação ou na transformação cultural. A coerência entre ação e intenção, né, é fundamental, porque no final as pessoas tendem a acreditar muito mais nos padrões que ela observa repetidamente do que nos discursos motivacionais que eventualmente escutam. Marcelo, chegamos então a um desafio bastante prático para a área de DHO e para a própria liderança. Se boa parte da cultura é invisível, como descobrir qual é a cultura real de uma empresa? Quais sinais deveriam ser observados para ir além das pesquisas e dos valores declarados, para que possamos entender como determinada organização realmente é? Aline, realmente esse é um bom desafio, né? Vamos tentar elucidar essa questão aqui, que é muito importante. Primeiro ponto é que uma boa leitura de cultura, existe observar padrões e não apenas discursos. Acho que por tudo que falamos aqui até agora, Leila, Luiz, e eu e você, a gente chega a essa compreensão. Importam os padrões, os valores profundos, e não aquilo que é expresso, que é escrito somente. As pesquisas são importantes, sim. Podem trazer informações valiosas, mas precisam ser combinadas com a leitura mais ampla e dinâmica da organização. Eu começaria com algumas observações bem concretas. Qual o perfil costuma ser promovido? Uma observação importante. Quais são os comportamentos reconhecidos? Quem participa das decisões importantes? Quem tem voz e quem normalmente fica em silêncio? Como a organização reage quando alguém erra?
como os conflitos são tratados, o que acontece quando resultados e valores são divergentes. A resposta a essas perguntas vão dando o tom, o contorno dessa cultura mais profunda a qual Schein se refere. Também é muito revelador observar aquilo que as pessoas evitam dizer. Toda organização possui temas mais confortáveis e outros que provocam silêncio. Quando certas questões só aparecem nas conversas de corredor, mas desaparecem quando a liderança entra na sala, existe ali uma informação cultural importante. Outro ponto é observar a distância entre o discurso e a prática. Se a empresa declara determinado valor, precisamos procurar evidências desses valores nas decisões, nos sistemas de reconhecimento, no dia a dia, nos critérios de promoção, na gestão de desempenho e nos comportamentos das lideranças. O mais importante é não olhar apenas episódios isolados. Cultura aparece na recorrência. Uma decisão pode ser circunstancial, um padrão recorrente revela uma lógica com uma continuidade. Portanto, diagnosticar cultura é quase um exercício de investigação organizacional. É observar comportamentos, ouvir diferentes grupos, analisar sistemas e procurar entender os procedimentos não escritos que explicam por que as pessoas agem de uma determinada maneira. Aí, voltando de novo a uma das falas do Schein, ele fala que, enfim, cultura é profunda, é ampla e é estável, pois os membros de um grupo querem se agarrar às suas certezas culturais, porque a cultura é que dá sentido à vida e torna a organização possível. Luiz, eu quero aprofundar um pouco essa ideia dos procedimentos não escritos, porque talvez aí esteja uma das manifestações mais claras dessa força invisível. Em algumas empresas, as pessoas aprendem coisas como não leve problemas sem solução, não contrarie certas pessoas, ou aqui é melhor não arriscar. Para crescer, você precisa se legitimar, ou ainda, certos temas não devem chegar à diretoria. Nada disso está em nenhuma política. Como esses procedimentos informais passam a orientar tanto os comportamentos e, em alguns casos, se tornam até mais poderosos do que os processos formais da organização? A razão é simples. As pessoas aprendem sobre a organização através da sua experiência cotidiana, como a gente já falou ao longo desse episódio. Quando elas entram em uma empresa, elas começam a observar quais comportamentos produzem bons resultados para quem os pratica e quais geram algum tipo de reação negativa. Imagine um profissional que percebe que colegas que levam problemas para discussão são vistos como pessoas que complicam, enquanto aqueles que evitam levar notícias ruins são considerados mais alinhados. Mesmo que ninguém diga isso formalmente, ele começa a aprender qual comportamento parece mais seguro. Esses procedimentos informais vão sendo transmitidos entre as próprias pessoas. Um profissional mais antigo orienta quem acabou de chegar. Tipo, aqui não adianta fazer assim. Antes de falar com fulano, converse com ciclano. Esse assunto é melhor não levantar na reunião. É quase que um manual de procedimentos informais que vive em paralelo dentro da organização. Por outro lado, pode existir uma cultura em que todos entendem que, frente a um problema grave com o cliente, as áreas se unem imediatamente, independente das fronteiras funcionais. Provavelmente,
Isso também não está detalhado em nenhum procedimento. Mas virou uma resposta coletiva aprendida. Precisamos unir força para salvar o cliente ou recuperar o cliente. O problema aparece quando os procedimentos informais entram em conflito com aquilo que a organização precisa para implementar a sua estratégia, que é o que a gente comentou agora há pouco sobre estratégia e cultura são divergentes. Por isso, se queremos compreender a cultura, não basta perguntar quais são os valores dessa empresa. Uma pergunta talvez mais reveladora seja: o que uma pessoa precisa aprender rapidamente para conseguir se legitimar aqui? A resposta costuma revelar muito sobre a cultura real. Bom, Leila, depois de tudo isso que nós discutimos, fica a pergunta, acredito que inevitável. É possível mudar uma cultura organizacional? Pergunto porque vemos empresas lançando novos valores, campanhas internas, workshops, novos slogans, e algum tempo depois os antigos comportamentos continuam exatamente os mesmos. O que efetivamente precisa mudar para que uma transformação cultural deixe de ser uma intenção e ocorra de verdade? Essa é uma pergunta excelente. É possível mudar a cultura, mas ela não muda por decreto. Não basta a direção anunciar que a partir de determinada data a empresa será mais integrada, mais inovadora, orientada para resultado. Se queremos mudar a cultura, precisamos mudar a experiência que fazem as pessoas acreditarem que determinados comportamentos passaram a ser os mais adequados naquele momento. E isso envolve tempo. Não é alguma coisa que você faça da noite para o dia. Isso significa trabalhar a liderança, bem como olhar para todos os sistemas e processos, incentivos, temas de reconhecimento, promoção, comunicação e os símbolos organizacionais. Isso é um grande conjunto. Fazer mudanças culturais é um projeto grande. Se uma empresa quer fortalecer o espírito de equipe, por exemplo, mas continua estimulando cada área por si, existe uma incoerência estrutural. Se quer inovação, mas mantém processos decisórios centralizados e não admite erros, o comportamento antigo seguirá sendo mais racional para as pessoas. Existe um componente fundamental que é o tempo. As pessoas precisam observar consistência no tempo. No início de uma transformação, existirá naturalmente dúvida. Isso realmente mudou ou é apenas mais uma iniciativa que daqui a alguns meses será esquecida? Mais um projeto que não vai para frente. A organização precisa produzir evidências sucessivas de que os novos comportamentos são realmente os que são esperados e de que as decisões estão coerentes com aquilo que passou a ser declarado. Isso é uma arte. Portanto, transformação cultural não é uma campanha de comunicação. Comunicar faz parte, mas é apenas um dos passos, talvez o primeiro. A mudança começa a ganhar força quando aquilo que a empresa diz, aquilo que os líderes fazem e aquilo que os sistemas organizados estimulam começam a conquistar credibilidade e confiança das pessoas. Tem que ter sentido. Talvez esse seja justamente o grande paradoxo da cultura organizacional. Quanto menos percebemos sua presença, maior pode ser a influência que ela exerce sobre nós. Ela está nas decisões que parecem óbvias, nos comportamentos que ninguém questiona,
nos assuntos que não chegam às reuniões, nas pessoas que são promovidas, nos erros que são criticados, nos conflitos que são evitados e até naquela frase tão comum: aqui sempre foi assim. Ao longo da nossa conversa de hoje, vimos que a cultura não é simplesmente aquilo que uma organização escreve sobre si mesma. Ela é construída através da história, pelas experiências compartilhadas, pelas lideranças e pelos comportamentos que se repetem, até se transformarem em condutas habituais. E talvez uma das perguntas mais importantes para qualquer liderança não seja apenas qual cultura queremos ter, mas uma pergunta anterior e um tiquinho mais incômoda. Que cultura estamos construindo todos os dias, mesmo sem perceber? Luiz, Leila, Marcelo, muito obrigada pela participação e pelas reflexões de hoje. E a você, que nos acompanhou até aqui, fica o convite para olhar para a sua própria organização, mas com outros olhos. Observe menos o que está escrito nas paredes e mais aquilo que acontece quando ninguém está falando de cultura, porque é justamente ali que ela costuma aparecer com mais força. Nos encontramos em nosso próximo episódio do Papo de DHO, que, dando sequência à série Anatomia das Organizações, trará o tema Por que o tema pessoas ainda não é prioridade nos processos de planejamento estratégico? Obrigada pela companhia e até breve.